Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças e paz, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Homem, realizado pela Rede de Homens da Terceira Igreja Batista. Você acompanha aqui no canal do YouTube, Terceira Igreja Batista. Na direção de Rafael, Jana, Wesley, Elias, Maria Eduarda. Falei certo, Maria Eduarda? Maria Fernanda. E é Mafê, né? E aí foi Maria Eduarda. E Thaís Amanda é a nossa fotógrafa. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a jornada de hombridade de meninos para homens. E por isso nós estamos hoje com um seleto grupo de convidados, seminaristas. Ao meu lado está aqui o doutor Eduardo Regota, nosso líder de homens. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, valeu. Leandro, também aqui, o nosso professor de EBD, mestre. Jackson Caires e também Lázaro. Graças a paz. Tem que fazer a piadinha, né, Lázaro? Você é da turma que fica em casa ou vem pra fora? Pra fora sempre. Sempre, né? Então, pessoal, já clica aí, segue, se inscreve no canal da Terceira Igreja Batista, nos siga também lá no Instagram, Rede Homens da TIB, e também, qual que é o Instagram da igreja? Terceira Batista CG. Bom, começando aqui o nosso bate-papo, eu quero já fazer um convite a você, meu irmão empreendedor da Terceira Igreja Batista, que quer que o seu negócio apareça aqui no próximo podcast. É só você conversar com o irmão Eduardo e também ser um dos nossos patrocinadores. A gente aqui faz aquela propagandinha básica, orada, ungida, para o seu negócio prosperar. Nos procure para patrocinar. Bom, para a gente dar um início, eu vou dar a fala ao nosso líder, doutor Eduardo, para que ele possa explanar aí a ideia inicial desse nosso papo de homem de hoje. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Muito obrigado por todos, obrigado pela equipe aí que está nos gravando. Jornada de meninos para homens, né? Esse tema é um tema muito importante para nós que somos daqui da Rede dos Homens, e nós lançamos esse desafio, porque nós entendemos que é necessário falar sobre esse assunto. Esse assunto tem sido falado muito. Em todo lugar você vê um livro sobre jornada dos homens. Você vai ver aí nas redes sociais, sempre falando, por que essa necessidade? Né? Por que está havendo tanta necessidade de falar sobre hombridade? Isso é uma construção cultural, é uma evolução, isso é algo que precisa ser refletido sempre, mas nós queremos, à luz da Bíblia, fazer essa reflexão. Né? Então eu trouxe aqui, para iniciar o nosso bate-papo, a contribuição de um autor bem conhecido, aí, o J.B. Carvalho, no livro dele que fala sobre a jornada de meninos para homens, e ele destacou uma coisa muito interessante, ele fala sobre os 7 anões, né? A saga dos 7 anões. E eu queria aqui, só para fomentar a galera, falar sobre isso e à luz da comparação, né? Eu fiz aqui um jogo aqui, eu falei a jornada dos 7 anões e os 7 gigantes, né? E a gente vai se inspirar principalmente nos 7 gigantes, que são as 7 virtudes de Jesus, que nós encontramos no texto de Hebreus, capítulo 5. Mas quem são esses anões? Né? Esses anões são pessoas que não cresceram fisicamente. Entretanto, há aqueles que não cresceram emocionalmente. Isso diz J.B. Carvalho. Eu acrescento, há aqueles que não cresceram espiritualmente. O texto de Hebreus fala sobre isso. Ele trabalha muito a questão do cristão maduro e o cristão imaturo. O exemplo de varão perfeito é o próprio Jesus. Né? Nós sabemos, aí, quem fez já o curso de hombridade, do homem ao máximo, diz que o autor Edwin Cole, ele fala que a hombridade e Jesus, né, são sinônimos. Né? Quem pode lembrar, não estou lembrando aqui, a verdadeira hombridade é olhar para Jesus, é imitar Jesus. Né? Isso, na verdade, são sinônimos. Então, nós queremos olhar para Jesus, ele é o verdadeiro varão perfeito. Né? Ele é um homem experimentado, é um homem amadurecido, é um homem que foi provado pela dor e aprendeu a ser obediente. E isso tornou ele um sacerdote mais excelente. E esse aprendizado de Jesus, ele também é algo que traz para nós bastante entendimento. Porque nós, como homens, nos desenvolvemos, e na medida que nós nos desenvolvemos, chegamos à maturidade. No Brasil, tem pesquisas falando que demorando para chegar à maturidade. Maturidade é um homem equilibrado, é um homem que tem a capacidade já de uma família, um homem que tem seu empreendimento, um homem que tem ação,
um homem que exerce o sacerdócio espiritual dentro da sua casa, é um homem que já atingiu uma maturidade espiritual a ponto de não ter mais comportamento de um menino ou de um adolescente ou de uma característica de insegurança ou inconstância. É um homem equilibrado. Mas no Brasil as pesquisas estão falando que esse homem está chegando a 5 anos de idade. Antigamente, né, na geração que nós já vamos ouvir falar aqui, o Jacques, chegava muito mais cedo, mas agora o homem está chegando mais tardio à maturidade. E isso, lógico, tem sérias consequências, né? Então, é necessário que esses homens cheguem à maturidade, porque quando esse homem chega à maturidade, ele tem capacidade de governo. Tanto governar a sua casa bem, como ele governar aquilo que está na sua mão, governar bem, e ele como também produzir o quê? O ensino, o legado, ou ser um mentor àqueles mais jovens. Então, antes que esse homem possa ensinar outros, ele tem sido provado a sua capacidade de poder ouvir, de poder ministrar, de poder trazer o aconselhamento correto. E isso é um processo na vida dele. Mas como Jesus aprendeu esse processo? Através do sofrimento. Ele aprendeu padecendo, ele aprendeu sofrendo. Quantos de nós, hoje, sabemos que chegamos a uma maturidade porque aprendemos isso com as duras lições da vida? Quantos já usaram aquela expressão, olha, quando você está falando com um jovem, você fala assim, puxa vida, se eu tivesse o ensino que eu estou te trazendo hoje, eu erraria menos, né? Que privilégio você tem de estar ouvindo as coisas. Nós estamos agora fazendo um curso de integridade sexual, aquele conhecimento para aqueles jovens de 13 anos, 14 anos, eu fico pensando quantas coisas eu poderia ter deixado de errar, sofrido tantas consequências por não ter ouvido esse aprendizado. Então, nós padecemos, nós sofremos, e não é à toa que Paulo falava, eu tenho as marcas de Cristo. E muitos de nós hoje podemos dizer, nós temos a marca de Cristo. Isso são virtudes do varão perfeito. Mas é possível que tenha homens imaturos, mesmo tendo uma idade de 45 anos, 40 anos e 35 anos, homens das várias características, com vários perfis emocionais, de maturidade tanto física, como espiritual, como emocional, sim. Doutor, fazendo uma adendo à fala, eu acho que não sei se todos concordam, a maioria dos homens hoje estão demorando a sair da casa dos seus pais. Isso vocês têm percebido, né? Antigamente, né, você ouvia os seus avós com 16, 18 anos, já estava pensando já em casar e já ter a sua casa. Hoje percebe-se que essa idade está bem aumentada. Existem homens hoje com 30 anos que ainda moram com os pais, são dependentes dos pais. Aquele negócio que você falou no sábado, né? Que você casou com 26 anos e o pessoal falou, nossa, você casou tarde demais. É que eu casei velho. Eu casei velho. E isso tem mudado, né? Eu acho que no decorrer da conversa aqui a gente vai discutir bastante sobre isso, mas só enquanto estou lembrando sobre isso. Excelente colocação. Aí eu só vou introduzir aqui, galera, os 7 anões, né? Na saga do J.B. Carvalho, ele fala os 7 anões. Eu vou falar algumas características e depois vocês vão ver o quanto isso tem identificação com os dias de hoje. Por exemplo, o mestre é aquele professoral, ele fala, né? É aquele que acredita que sabe mais que os outros. O cara nem ainda saiu do berço, nem tirou as fraldas, o cara já sabe tudo, sabe mais que todo mundo. Então, esse é um perfil de hombridade, de homem que matura ainda. Porque quanto mais sabemos que temos que aprender mais. Né? Ouviu? Tiago fala que nós temos que... Aí tem o Atim, que é o cara dramático, que tem mania de conspiração, é o cara da pele fina, ou seja, o Atim, alérgico para tudo, né? É o mimizento. Tacou alergia. Então, assim, de fato, é um homem sensível demais, né? Então, isso mostra aquela característica daqueles homens que não foram ainda amadurecidos, que sabem enfrentar os confrontos da vida sem se estabilizar. O feliz é aquele sujeito legal demais, né? Mas olha que ele não enfrenta os problemas, ele é tão legal, ele é tão alegre, tudo, mas na hora que chega um papo sério, um confronto, ele ele se esquiva, é uma pessoa instável. E as mulheres, cá entre nós, né? Quando
Quem daqui não ouviu uma vez a tua mulher falando: eu preciso que você haja de tal forma que eu me sinta segura, protegida. Desse jeito que você está agindo, com essa instabilidade, eu não me sinto assim. Quem de nós no processo não sentiu isso, né? Então, aquele feliz, não adianta, né? Tá com aquela alegria toda, mas enfrentando. O zangado, vocês já viram um zangado que tá toda hora Nem tá tem, irado? Nem tem Quase não na- tem, quase não O tem. zangado é um grande lance, que é o domínio próprio. Né? Eu já tive grandes problemas com domínio próprio. Grandes problemas. Porque a minha característica, eu sou um pouco sanguíneo. Quantas e quantas vezes eu fui lá e patrolei tudo. Bem característico da nossa imaturidade. E o zangado, ele é muito iracundo, né? Então, essa questão de domínio próprio faz parte da maturidade. Quando você pondera, ouve, você já não responde mais no supetão, você já começa a pensar 10 vezes. Essa é uma maturidade. O soneca, que é aquele cara que é o procrastinador, né? Quantas e quantas coisas nós temos que fazer todos os dias. E procrastinar é uma coisa que leva a um grande problema dentro do lar, grande problema dentro do casamento, um grande problema. É o cara que vai jogando as coisas para frente, porque não tem tempo mais para nada. Se você for um procrastinador, você vai ter grandes problemas. E, por fim, o Dunga, né, que é aquela pessoa difícil de comunicar. É difícil de se relacionar. Tudo ele não quer assumir compromisso, ele não quer ter comprometimento com nada. É difícil de obter dessa pessoa um grande comprometimento. E, por fim, o dengoso, que é o cara sentimental demais. Eu acho que você que falou, né? É o cara mimizento, né? Enfim, são tantas características aí que o autor foi muito feliz nas colocações. Eu queria deixar para vocês aqui, se vocês tem algum amigo, né? Que, aquele meu amigo, ele é assim, né? Isso aí. Do A amigo, história né? do amigo. Na verdade, eu acho que a gente pode falar sobre isso, mas jogando um ponto para o Jackson, nós tivemos a tenda de negócios, né? E aí, o conflito de gerações, porque o conflito de gerações, ele existe dentro da igreja e fora da igreja, né? Isso vai sempre existir. E as características dos 7 anões tem em todas as gerações. Tem em todas as gerações, né? Cada geração passa pelas suas dificuldades também. Né? Jacques, pode falar um pouquinho sobre um pouquinho da sua palestra, né? Que foi falado aqui, pra gente já... No sábado, na tenda de negócio, foi um momento muito bacana, né? Tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre as diferenças das gerações. Então, expliquei para um grupo de empreendedores, empresários e até mesmo autônomos, empregados, como o mercado classifica essas gerações. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o exército americano ele começou a classificar, teve um boom de nascimento de bebês, né? E aí eles começaram a classificar essas gerações que estavam nascendo após a guerra. Então, para estudar comportamento, para estudar como eles pensavam, enfim. Então, antes da guerra, era chamado de veteranos, e após a guerra, surge a geração Baby Boomers, né, que são os nascidos de 1943 a 1964. Eles eram trabalhadores dedicados, comprometidos, aquelas pessoas rígidas. Depois nós tivemos a geração X, que são os nascidos de 65 a 1980, né? São conhecidos por serem independentes, questionadores. Melhor geração. Eu acredito que tem uma geração aqui, né? De 60... Aqui temos aqui o quê? 2X? Você é X? Raiz, né? Olha o caderninho do então, X ali. Dá um close aqui, o diretor, aqui, ó. Dá uma olhadinha no caderninho do X. Sem fazer diferente. Aí nós temos a geração Y, ou os milênios, né? Que é uma geração onde já conheceu a tecnologia, acompanhou a virada aí do milênio, né? Valoriza a flexibilidade, são totalmente autônomos e são adeptos às novas tecnologias e inovação. Aí temos a geração Z, que são os nascidos de 97 a 2012, é uma geração que tem causado um grande impacto, principalmente no mercado de trabalho. É uma geração que tem filmado suas demissões, é uma geração que não preza tanto o trabalho, mas sim a qualidade de vida. Ela vai fazer o que ela tem que fazer, não mais
não mais do que isso. E, por fim, a gente tem a geração alfa. Eu acredito que a geração dos nossos filhos aqui, que são a partir de 2010, que é uma geração totalmente tecnológica, totalmente conectada e é uma geração aí autodidata, né? Então, é sobre isso que nós falamos, né, na tenda de negócios. E aí eu até, no dia, fiz um adendo, né? E esses problemas que nós enfrentamos dentro da igreja. E existem esses problemas dentro das gerações dos homens. Porque cada um vai nascendo na sua época, vai adquirindo a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de se comunicar, a sua forma de adequar às tecnologias, enquanto geração X, o Baby Boomers, eles demoraram a aderir à tecnologia, a abrir uma rede social. O Y já foi mais tranquilo, o Z é totalmente conectado, o Alpha, então, nem se fala, né? Tecnologia em pessoa. Tecnologia em pessoa. Eu tive meu primeiro celular com 18, 19 anos. Não sei se alguém teve mais novo aqui. Eu tive com 16. 16. E eu tive com 16 anos porque eu fui estudar à noite. Aí meu pai me deu o celular e aí eu tinha que sair do colégio e eu ia dar um toque porque o meu telefone tinha um aparelho adaptador do Bina, Isso. que aparecia meu número, meu pai já sabia que eu tava pegando o ônibus e tal hora eu chegava Agora, em casa. você faz um favor. Você explica pra quem tá assistindo que de acho que é Bina. Tá? Explica pra Bina é ele identificador que é de chamada, Bina. gente. Sabe o que é Bina? Eu fui um pouquinho antes de vocês, mas eu vou explicar por quê que eu tive celular mais cedo um pouco. Eu já peguei uma época... Eu comecei a trabalhar muito cedo, não é nem questão da época, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então muito cedo eu tive a oportunidade de ir adquirindo as minhas coisas também. Mas não era comum, né? Na época eu tinha ali de 13 para 14 anos e na minha sala, para você ver a diferença das gerações, né? Na minha sala era eu e mais 2 alunos que tinham celular. Os outros 2 eram boyzinho e eu era o único que tinha celular porque trabalhava. Os outros 2 é porque os pais... os outros os pais realmente deram, né? Eu porque trabalhava já naquela época. E para finalizar um pouco sobre esse assunto, né? Eu falei no sábado, na tenda, que a igreja também enfrenta esses problemas. Porque vamos pensar aí no pastor, né? O pastor ele tem que lidar com a geração, os baby boomers, aqueles que gostam do cantor cristão, aqueles que tudo é mais rígido, não entende por que ter câmera na igreja, não entende por que tem que ter tanta tecnologia. Jogo de luz. Por que tem que apagar a luz. Enquanto ele também tem uma galera que está no intermediário, enquanto tem uma juventude que é conectada, uma juventude totalmente à frente aí até do tempo, né? Há uma diferença, há um conflito. Enquanto você tem uma juventude que gosta do worship, de louvores, né, mais modernos, aí gera essa divergência, vamos dizer assim, né? Aí, assim, jogar para vocês 4 uma pergunta, e entro também na questão do Jackson, na questão das gerações. Por que nós estamos, cada geração que passa, o menino não quer ser homem? Por que acontece? O que a geração explica? Porque nós temos a síndrome de Peter Pan, né? Que quer viver na terra do nunca e não quer crescer, não querer crescer, não querer responsabilidade para si. Antes de falar a minha opinião, a gente tem que lembrar o seguinte: uma geração vai criando outra, certo? E os meus pais erraram, eles não vão querer que eu erre. E o que eu errei, eu não vou querer que as minhas filhas errem e eu vou sempre buscar trazer o que eu não... E se eu sofri, não quero que meus filhos sofram. Talvez aí está o primeiro erro. Porque esses erros e acertos me fizeram quem eu sou hoje. Então, essa questão de privar muito dos problemas, de privar das dores. Me lembro de um livro do Augusto Cury que ele diz assim que ele não recomenda dar muito presente para a criança. Porque a criança ela precisa aprender a frustração. A criança ela precisa entender o que é um não. A criança ela tem que entender quando pode, quando não pode. E aí, porque essa criança mimada, cheia dos presentes, quando ela chega na idade adulta, ela é uma criança que não sabe, não aguenta a frustração. E eu lido isso no meu trabalho. Eu trabalho numa empresa onde a gente tem mais de 600 funcionários
E eu lido com esse tipo de comportamento. Você vai conversar com alguém de 50 anos, a postura é uma. Aí você conversa outra, ninguém nunca falou assim comigo. Eu não aceito. Você pergunta, olha, por que você faltou? Porque eu fiz. Tá tudo bem, e eles acham que tá tudo bem. Então, eu já puxo uma linha que talvez nós hoje, talvez nossos pais, em algum momento facilitou a nossa vida. Não sei se eu estou sendo claro. E aí, as dores que eu enfrentei, as dificuldades que eu enfrentei, me fizeram ser forte hoje, ter uma resiliência maior. E é justamente isso. Hoje aconteceu um fato bem interessante com a minha filha. Hoje a minha filha, eu estava conversando com ela no café da manhã, e elas tinham as obrigações para ela fazer. Eu peguei e falei, olha, enquanto mais rápido vocês resolverem o problema, mais rápido vocês vão se livrar dele. Aí eu falei, vou dar uma de coach. Eu brinquei com elas, vocês vão pegar o papel lá, fiz elas escreverem. Memoriza isso aí. Pega esse código aí, né? De Pablo Marçal. E aí elas escreveram e foram fazer as obrigações. É justamente o que eu quero falar, né? Às vezes a gente quer acertar em algumas coisas e acaba errando. Então, uma geração foi vendo que os pais se matavam de trabalhar e não cuidavam da família. Aí vem uma geração que fala, não vou me matar de trabalhar, vou buscar minha qualidade de vida. Entendeu? E aí agora trazendo para a questão da hombridade, né? Eu acho que essa questão da hombridade houve um relaxamento, né? Os valores que se prezavam nas gerações mais antigas, talvez hoje não é tão relevante. Por exemplo, assim, a gente não podia passar no meio de uma roda de adulto. Falar sem interromper, sem pedir. Sem interromper. Quando o adulto tá falando, a criança não fala. Tem vez, né? Não tinha, né? Hoje é isso que eu tô falando. Talvez um pouco a culpa disso também está conosco. Eu puxo um pouco a sardinha para o nosso lado, talvez um pouco na culpa dos nossos pais, mas que hoje percebe-se que essa questão da hombridade é algo que realmente tem que ser batido, porque é o que eu falei agorinha, né? Os homens estão... O Dr. Eduardo disse, né, que os homens estão amadurecendo, demorando a amadurecer. Então eu puxo a sardinha nesse primeiro ponto aí. Vamos ouvir vocês. Eu queria ouvir o Leandro, que eu acho que de nós é o único que não tem filhos ainda, né? Então o desafio aí é grande, né, Leandro? O desafio é grande. Isso agora recentemente na Universidade da Família, inclusive o Dr. Eduardo fez comigo, que é o curso que chama Marido Irresistível. E tem um dos capítulos do livro que ele fala a respeito da cultura. É mais um ponto que a gente pode colocar aqui, essa mudança, né? A gente vive numa cultura que ela enfraquece a masculinidade. Com a desculpa do machismo, ela enfraquece a masculinidade. Quando, na verdade, a gente devia fazer uma separação, né? Machismo é uma coisa, ser masculino é outra coisa bem diferente, né? Ser machista é uma coisa, ser macho é outra coisa bem diferente. E, infelizmente, a cultura ela vem, ao longo dos anos, enfraquecendo isso, tirando do homem essa posição de masculinidade. E aí, baseado nisso, eu lembrei de um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Está lá em 1 de Reis, o capítulo 2, versículo de número 2, que foi justamente o conselho de Davi para Salomão. O momento que chegou o momento ali de passar o bastão, falar agora, Salomão, agora é contigo. Olha qual foi o primeiro conselho do pai para o seu filho. Versículo 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Então, assim, e é interessante aqui, Davi, como um homem de Deus, a Bíblia classifica como um homem segundo o coração de Deus, podia dar vários outros conselhos para o filho, né? Busque a Deus, seja intenso e o Senhor vai cuidar de você e por aí vai. Mas qual foi os dois primeiros conselhos? Seja forte, porque o que você vai assumir você vai precisar ser forte para assumir o que você tem que assumir, e seja homem. Tenha posição de homem, tenha atitude de homem.
virilidade, posição masculina, né? E esse, para mim, é o grande desafio hoje dos homens, né? Formar, principalmente os homens que têm filhos homens, né? Formar filhos que sejam homens. Eu comentei aqui do meu pai. Eu, como você comentou, eu não tenho filhos ainda por uma questão de saúde, realmente, não é nem porque eu não quero. E por esse motivo eu não tenho filhos ainda. Mas uma coisa que foi um acerto muito grande, meu pai cometeu equívocos, obviamente, como todo homem comete. Mas uma coisa que eu considero um grande acerto do meu pai é que eu considero que meu pai conseguiu encontrar o que eu acredito que é o grande desafio para todo homem, que é o meio termo. Meu pai foi criado em uma geração em que o filho não tinha voz nenhuma, né, e que tudo era resolvido no cacete, falando português bem claro, né, tudo era resolvido na base da surra. E meu pai conseguiu achar um meio termo. Ele não me criou frouxo, eu tinha compromissos, como eu falei, comecei a trabalhar bem cedo. Eu tinha responsabilidades, quando eu não estava trabalhando com ele, se eu ficasse em casa, eu tinha minhas responsabilidades em casa, e isso era cobrado de mim no final do dia. Só que, ao mesmo tempo, meu pai nunca me encostou um dedo, porque não era necessário. Era uma simples palavra, resolvia. Mas aí entra a questão da masculinidade. Eu olhava para o meu pai, e a maneira que meu pai se posicionava, eu olhava e eu via no meu pai a posição de um homem, de uma voz ativa dentro de casa. Infelizmente, isso tem sido tirado dos homens por conta dessa questão que é tratada no livro Marido Irresistível, que é a questão da cultura. A cultura vem Acho referência. que A nossa geração está perdendo referência. As futuras gerações. E aí eu tiro muito como base, como eu falei, eu não estou aqui endeusando meu pai, ele teve os erros dele, mas eu acredito que dentro da... Até porque meu pai também é um homem com muito pouco conhecimento em todos os sentidos, inclusive da fé. Seu pai não era cristão? Não, meu pai não. E só que... Sim, valores. só que ele... Valores da cultura que estavam favorecendo isso, essa geração. E ele conseguiu encontrar esse meio termo. E hoje eu louvo a Deus por quem eu sou, eu louvo muito a Deus pela vida dos meus pais, pela vida principalmente do meu pai, mas também da minha mãe. Do meu pai, como o Jacques falou, por questão da referência, né? Mas também não tiro de forma nenhuma o mérito da minha mãe. Minha mãe fazia algumas coisas que talvez para os pais hoje era estranho. Minha mãe me mandava, se eu viesse no centro da cidade com a minha mãe, ela fazia eu decorar o nome das ruas. Aí você pergunta, por que decorar o nome das ruas? Porque eu tinha que voltar de ônibus. Se eu precisasse vir no centro sozinho, eu tinha que conhecer o nome da rua para mim saber onde que eu ia descer, o comércio que eu tinha que ir. Quando eu fui fazer o primeiro curso de informática, os números dos ônibus. Quando eu vim fazer meu primeiro curso de informática aqui no centro, eu tinha que vir sozinho. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, eu sou de família humilde. Então, eu tinha que vir sozinho. Então, por que minha mãe fazia eu decorar o nome das ruas? Porque mais cedo ou mais tarde eu ia precisar vir no centro sozinho e eu tinha que saber me virar. E quando eu precisei, eu sabia. Então, assim, são características que, infelizmente, a gente vem deixando se perder, né? E aí acaba gerando o que a gente falou, né? Os filhos imaturos, né? A síndrome de Peter Pan, né? Não quer amadurecer de jeito nenhum. E Davi foi uma referência, né? Foi. Com erros e acertos, né? Ele teve atitudes de homem. Quando ele das dificuldades que ele teve, né? Quando ele perde o primeiro filho dele, ele ora e Deus não atende, ele acaba morrendo. O que ele fez? Ele assumiu, como na linguagem de hoje, né? Assumiu os BOs dele. Ele foi lá, assumiu, pegou Betseba, casou-se, né? Tomou como esposa e tocou o barco. Então ele teve essa referência. Então, como a referência é importante, eu vou falar um pouquinho. Eu não tive referência de pai, diferente de você. Eu fui criado, né, padrasto um tempo, mas não era referência para mim. As minhas referências eram tios. Mas você busca isso, né? Eu acho que você busca a imagem. Mas é interessante isso que você está falando, porque você buscava, tinha necessidade Sim. de procurar um referencial, né? E isso daí também chama atenção, essa necessidade nossa, ter essa responsabilidade de pais. Esses jovens, referencial, eles estão vindo das suas casas por essa ferida.
E essa ferida paterna é algo que passa as fases da vida deles. Quer dizer, transpassa as fases da vida deles, mas fazem com que eles não passem as fases. É porque, veja como é interessante a questão de Jesus, quando ele recebe aquela palavra do alto, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quanto é importante para uma criança e essa afirmação na vida dela, né? Quanto que é importante para um pré-adolescente receber essa afirmação do seu pai. Isso marca a próxima etapa da vida dele. Como também é para um adolescente, para um jovem, ter o encorajamento do seu pai. Quer seja um pai espiritual ou, de preferência, aliás, melhor ainda, o pai natural. Né? Como é importante ele entender aquele encorajamento. Vai, filho, seja um campeão. Eu estou aqui junto com você. Os recursos que você tem são suficientes para você escalar essa montanha. Lá em cima está o topo, tá a tua conquista. O pai acompanhar isso. E essa ferida paterna, eu acho que é uma das causas mais importantes na ferida de um homem em formação. Né? Ele não ter superado essas fases e não ter amadurecido. Eu, na live com o pastor Luciano Mineiro, nós estávamos falando sobre a questão do pedreiro e do rei. Né? A diferença do pedreiro ou do carpinteiro e do rei. O rei, que era Ezequias, que depois, num segundo momento do seu reinado, que fez coisas que não eram... que fez coisas que não eram reto aos olhos de Deus e teve várias consequências. Quando o profeta veio falar para ele falou: vai vir o juízo de Deus sobre você, mas, né, Deus vai preservar a sua vida. Ele responde: não, beleza. Não, se está tudo bem, se vai ficar legal comigo, tá tranquilo. Mas e a tua posteridade? E os seus filhos? Não, vai vir o juízo, mas eu vou passar ileso nessa situação. Tá de boa para mim. E aí o que acontece? Qual a consequência disso? É o filho dele ser um homem perverso. Né? Um homem com os 12 anos de idade, já assume o reinado e já começa a manifestar a perversidade do seu coração ferido. Do pai, daquele pai que estava preocupado consigo próprio. Estava tentando se resolver, se curar, tentando se resolver os seus dilemas, né? Tentando se salvar, apenas sobreviver. Então, isso daí não adianta. Você tem que ter atitudes ativas com seus filhos, atitudes proativas. Não basta você estar apenas presente. Você tem que ter uma ação proposital e intencional. Diferentemente do carpinteiro, que com certeza Jesus vai olhar um homem que tem sonho, que Deus fala com ele, que ele tem sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo. Agora pega a sua família e vai para tal lugar, vai proteger sua família, vai proteger seu filho, vai para tal lugar. Recebe esta mulher, porque o que está nela é de Deus. Né? Um homem que é movido pelo sobrenatural, um homem de fé que vive debaixo de uma espiritualidade. Será que Manassés não viu os últimos tempos de Ezequias, um homem que já não tinha aquele fervor dentro de casa, já não está ministrando mais, já não está orando, só critica a igreja, aquele cara que a esposa vai e ele fica em casa. Né? Ele se sente até superior aos outros. Eu não preciso de nada. Eu não preciso conviver na comunidade. Esses caras são só problemas. Quantas vezes na rede dos homens eu falei: vamos. Eu não me envolvo com homens. Como se, né, tivesse assim: vocês estão embaixo, vocês são inferiores, vocês ficam esse pipoco, eu sou superior, eu estou num nível elevado, eu não mancho minha mão. Eu não preciso. Não preciso. Só que nós sabemos que os nossos filhos estão olhando o nosso exemplo. Eles estão olhando o que nós estamos fazendo dentro da comunidade, o nosso fervor, a nossa dedicação, o nosso serviço. É lógico que nós também não podemos extrapolar. Senão o ativismo é tão prejudicial, porque nós temos que ter esse tempo com os nossos filhos. Mas como é importante isso, né? Já vou passar para o Lázaro, mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer quando eu converso com homens é que a primeira coisa que eu peço é assim: se desarmem. Estou aqui para ensinar vocês a serem homens.
vocês já são. Estou aqui para contribuir para vocês serem melhores pais e melhor um homem na sociedade. Agora, a sua masculinidade, eu não estou aqui para fazer você melhor do que isso. Eu estou querendo contribuir para que você cresça. Por exemplo, uma coisa que até falei para o Jackson, né? Assim, cara, você já fez um esboço dessa sua palestra? Porque isso dá uma mensagem. Sim, tá. Isso dá uma verdade. baita de uma mensagem que dá para ser pregada em todas as igrejas. Né? Então, nós estamos aqui para contribuir que vocês cresçam como melhores homens na sociedade. Lázaro. Bom, e falando um assunto que eu achei que a gente está tocando muito relevante, por que a gente está vivendo esse contexto hoje? De forma tão tardia, o jovem está saindo dentro de casa. Será que é só a questão do conforto? O que eu acredito que não seja. Uma das hipóteses, e eu quero expor aqui o meu ponto de vista, talvez seja a questão da criação do que a gente está conversando aqui. Por exemplo, é o que você estava dizendo. A criação dos meus pais foi completamente da minha criação. E aí eu acho que a gente tem que buscar muito algo que é o equilíbrio. Por exemplo, eu tive uma criação severa, o Leandro estava dizendo sobre de fazer o curso de Marido irresistível. Não. Ditação, né? Datilografia. Não, ele estava falando. Peguei essa época. Ele estava falando. Foi no tempo dos Incas. Agora eu já peguei, eu acredito que o Eduardo também, a questão da datilografia. Eu fiz datilografia. Fizemos datilografia. Então, ou seja, Vocês estão aí velhos, você, hein, cara? quando Pelo você... amor de Deus, hein? Com certeza. Quando você fica um pouco mais adulto, você fala, cara, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. E aí foge um pouco do que a gente está dizendo, o equilíbrio. Aí fala, não, mas aí eu vou dar tudo para meu filho. Então ele vai ter tudo do bom e do melhor. Ele não vai ter uma rotina, né, que você tinha, né, Leandro, de trabalhar em casa. Não, você tem que fazer isso. E aí eu tenho um filho que estuda na escola, e aí ele está estudando isso na escola. A questão de você meio que obrigar ele a fazer muita coisa. E você vê que até o ambiente escolar acaba desconstruindo aquilo que você demorou décadas para você construir. Não, mas não é claro que a gente não está falando de exageros. A gente está falando de buscar um equilíbrio. Aí quando você não tem o equilíbrio, você fala, não, eu vou dar tudo para o meu filho, porque eu não tive nada, mas o meu filho vai ter. Eu comprei a minha primeira bicicleta, e como o Lembro está dizendo, o celular dele, quem comprou foi ele, não foi o pai dele, não foi um iPhone, né? Até porque não existia naquela época. Então, aí se você não tem aquele Nokia. 5125. um Motorola, né? Então, quando vem desse ambiente que Não sabe nem o que é isso. que não tem o equilíbrio, você dá tudo. Você dá tudo de mão beijada, aí o adolescente cresce, não vai correr atrás, e aí ele fica. É como aquela questão do ninho, né? É muito confortável aqui no ninho, né? Diferente da águia, né? Que a mãe da águia joga a águia lá do penhasco e ela se vira. Se ela não conseguir voar, ela voa mais rápido lá e não permite que ela borrache lá embaixo. Mas quando a gente não tem esse equilíbrio, você não vai dar tudo para o filho. O filho vai ficando naquela situação. Aí ele faz 20 anos, 25 anos, 30 anos, eu vou casar, e pra que eu quero sair de casa? Se aqui eu tenho tudo. E aí você fala, olha, sabe como que é? É que você pagar um aluguel, eu tava falando pra minha filha, né? Você pagar um aluguel é R$600. Por que isso, pai? Porque você acredita, pasmem vocês, existem casal que hoje, depois de casado, eles dizem, mas ninguém nunca disse que eu tinha que pagar aluguel. Ninguém nunca disse que eu tinha que pagar minha internet. Você acredita, em pleno século XXI, tem casais que fazem isso depois de se casar? Ninguém nunca imaginou. Não, ninguém nunca me avisou que eu precisaria pagar o aluguel. Né? Hashtag fica a dica. E aí você vive nesse ambiente. E eu conversava com um amigo meu, e ele estava falando sobre isso. Ele tem 2 filhos, um de 26 anos e outro de 23 anos. E ele dizia para mim, eles não querem sair de casa. Eu falava, mas é muito cômodo, né? Lá tem a internet, tem ar-condicionado no quarto. Ele leva a namorada a hora que ele quiser para casa dos pais, e os pais deixam. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo suave. Então para que eu vou sair desse ambiente confortável? Não vai sair, né? Eu acho que isso muito, essa questão da falta do equilíbrio, né? Que está causando essa geração hoje de jovens que não querem saber. Né? Tá muito cômodo, é muito confortável, meu pai me dá tudo. Você já sabe que essa questão de dívida, as pessoas, por que os homens assim de meia idade adquirem muitas dívidas? Justamente por essa questão emocional. Porque ele acredita emocionalmente
a despeito da realidade que ele vive, que ele merece uma vida diferente. Porque emocionalmente ele tem aquela vida que ele tinha quando ele tinha com os pais. Mas a realidade é diferente. Mas eu conquistei essa profissão, ou eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu tenho direito de desfrutar disso. Mas a sua realidade não te ajusta a dar-te, não te dá esse direito. Mas emocionalmente ele fica com essa carência, essa imaturidade. E aí usando o seu exemplo, quem sabe o que é duro desde o começo, sabe que a realidade é nua e crua e que não tem espaço para esse sentimento. Terminei, trabalhei demais, e tenho o direito de desfrutar, mesmo que eu não tenha recurso. Quem sabe que andava com dinheiro contado, sabe que não existe essa regra. A gente vive um negócio muito interessante. Existe. Aí a pessoa faz dívida. Muito interessante na questão, por exemplo, do trânsito de Campo Grande. Por que temos tanto acidente entre motociclistas? O povo não dá certo. Porque ele... Não é isso. Mas ajuda. Não, com certeza. O que acontece? O jovem vem desse ambiente que o senhor está dizendo, doutor Eduardo, e fala assim, não, eu estou trabalhando. Eu vou comprar minha moto. Fala, não, mas peraí. Porque a vida ela é constituída por fases. Ele pula a fase da habilitação, porque a habilitação hoje está quase o preço de uma moto, né, praticamente. Ele pula a fase da habilitação e vai para a fase da aquisição da moto. E aí ele pega aquela motocicleta, não tem habilidade, né? Tudo. Agora, você imagina que é uma incoerência, né? Como que uma pessoa que não tem habilitação vai comprar uma moto? Não tem sentido, né? Aí é onde acontece o acidente, onde acontecem as tragédias, coisas que nos preocupam. Provoca ele. Eu vou fazer uma pequena provocação aqui. Porque a gente fala desses problemas que a gente tem visto nas gerações mais atuais e principalmente... se os pais, se os homens, por isso que eu falei que eu vou fazer uma provocação, se principalmente os homens não tomarem uma providência agora, essa próxima geração, o negócio vai ficar difícil. Porque o que acontece? Eu não sou psicólogo, não é minha área, mas ouvindo um especialista dessa área de família, ele estava explicando algo que me chamou muita atenção. O que acontece? O filho... ele é criado ali com a mãe desde o ventre. Então, gera-se um vínculo com a mãe, um vínculo afetivo, emocional, físico, muito intenso com a mãe. Qual que é um dos compromissos do homem nessa relação? Fazer o corte do cordãozinho umbilical. Esse é um dos papéis, né, do homem na vida do filho. E o que é fazer esse corte do cordão umbilical que eu estou comentando aqui? É dever do homem preparar o seu filho ou a sua filha para a vida. Tirar, igual o Lázaro deu o exemplo da mamãe águia, no mundo que Deus criou para nós homens, quem tem que dar esse empurrãozinho é o homem. Que é o preparar para a vida, né? Falar, meu filho, as coisas funcionam assim, minha filha, as coisas funcionam assim. Claro que no caso da mulher, ela vai ter muita coisa que ela vai precisar aprender com a mãe, é meio óbvio, né? Acho que eu não preciso... Mas agora essa questão do corte do cordão umbilical, que é quebrar esse vínculo e preparar essa criança, esse adolescente para que ele amadureça, esse é o papel do pai. Essa é uma outra coisa que a nossa cultura tem mudado muito. Quando você vai estudar o mínimo da cultura judaica, você vai ver que a educação dos filhos estava muito mais voltada para o pai do que para a mãe. Hoje criou-se algo meio que ao contrário, né? O pai joga, se o filho é mal educado, é essa mulher aí que não está educando direito. Quando, na verdade, não. Está tendo uma transferência. Uma transferência. E é algo que não deveria acontecer. Por isso que eu falei que eu ia dar uma provocada. Essa responsabilidade Deus coloca para nós como homens. Então, assim, não dá para questionar os rumos de uma geração se essa geração que está na retaguarda não está preparando essa geração que está vindo para os desafios da vida. Né? E esse é o nosso compromisso como homem, né? Por isso que eu falei que eu ia dar uma provocada, né? A gente tem que pensar nisso. Só eu contar um relato.
quando o Murilo tinha 3 anos, ele gritou com a Amanda. Gritou. Normal de, né, criança e tudo mais. Só que daí eu botei ele na parede, botei ele literalmente na parede, achei no olho. Cara, uma coisa pra você. Ninguém grita com a minha mulher. Ah, mas é minha mãe. Eu falei assim, mas é minha mulher. Ninguém grita. Ninguém fala mais alto nessa casa do que o seu pai, e ela é minha mulher, ela é minha esposa. Ninguém grita com ela, rapaz. Mas a mamãe é minha mulher. E aí um dia nós estávamos em casa brincando, e aí almoçando, e aí a Manuela derramou um suco na mesa, e a Amanda falou assim, depois a Isaura vem, lerê, né? Fez aquela drama toda, vai limpar isso aqui. Eu falei assim, o tronco já tá pronto lá no fundo do quintal. Se você não limpar direito isso aqui, falei pra Amanda, né? Você vai apanhar depois lá. E assim, brincamos, rindo, tudo e tal. Aí eu fui pra sala e o Murilo veio. Pai, preciso falar com o senhor. Ele fala, Murilo. Bate na mãe, não. Aí eu tive que explicar pra ele que eu tava fazendo uma piada e fazendo alguma coisa, mas assim, justamente isso. Da gente ponderar as coisas do que é o papel do homem, o que não é o papel do homem e tudo mais. E aí, qual que é o nosso... Nós somos acomodados. Então, para nós é cômodo a mulher educar os nossos filhos e a gente ficar no sofá assistindo. Lá, tem um lá que eu acho que era acomodado, né? Pra gente nós somos acomodados. Eu não quero ter esse trabalho de educar o Murilo e a Manuela, porque a Amanda tá fazendo muito bem. Mas tem hora que, né, a gente precisa tirar esse cordão aí e alimentar um pouco mais. Aqui, doutor, até para fazer um compilado de tudo. A gente está falando de uma questão muito importante pro tema do encontro aqui, né? Essa questão da hombridade. Por onde começa? Na questão da paternidade. O quão é importante. E aí essa questão também do homem assumir o seu papel. Como tem percebido, o homem tem transferido, né? E essa responsabilidade. E, claro, a gente não quer que os nossos filhos sofram o que nós sofremos. E agora vem o ponto de equilíbrio. Como que nós vamos alcançar esse ponto? Que não é tão simples assim. Que não é tão simples. Uma contribuição. Tem muitas coisas realmente importantes aí. Uma delas, eu acho que assim, a importância do homem se curar. Importância do homem curar o seu coração. Porque um homem bem resolvido, ele, a despeito do que falam a respeito dele, do que comentam a respeito dele, do que criticam, do que a cultura estabelece contra ele, um homem bem resolvido é um homem que vai ter condição de assumir esse papel, né? Tanto é que quando você pensa em etapas, assim, quando que um cara se torna rei? Ele vai ser o rei da sua casa ou vai governar a sua casa? É porque esse homem já está em condição do quê? De governar para os outros. Ele já não tem mais necessidades próprias. Então, um homem bem resolvido, um homem curado, ele já não está mais governando ou dirigindo a sua vida em prol das suas necessidades. Tentando resolver as suas feridas paternas, tentando sobreviver a despeito das suas frustrações, daquilo que ele não conseguiu conquistar. Eu falo isso para você porque eu acho que a pior crise, vocês não chegaram ainda a essa crise. A pior crise que tem para o homem é ele chegar na sua meia-idade. Porque ele sabe que daqui para frente ele tem metade da sua vida para viver. Ele já não tem a energia que os mais jovens têm. Ele já sente o peso de passar jornadas de trabalho. Ele já não tem mais aquela memória versátil, nem aquela agilidade que ele tem. E se ele, de certa forma, teve perdas na sua vida, teve perdas, ele faliu, ele teve perdas no casamento, ele se separou, ele passou por alguma grande dificuldade na sua vida, esse homem, quando chega na sua meia-idade,
é inevitável a reflexão. Então, para que esse homem, nesse meio tempo, porque os homens hoje estão tendo filhos mais velhos, Sim. e com certeza esse homem que está em crise, ele vai ter adolescentes ou crianças ainda dentro do seu lar. Esse homem precisa ser curado urgentemente. Urgentemente. O filho não vai chamar de papai, né? Vai chamar de vovô. Sim, ele tem que ser curado, ele tem que ser resolvido urgentemente. Mas será que todos sabem que precisam ser curados? Nós temos que dar uma solução. Nós temos que falar que, antes de mais nada, esse homem só vai se encontrar com ele mesmo quando ele se encontrar com Deus. Então, aí assim, vamos lá então. Numa geração que está surgindo onde tem a falta de paternidade, principalmente de hombridade, certo? Nós subimos os púlpitos da nossa igreja e das igrejas que nós somos convidados a ministrar e nós pregamos que Deus é o Pai. Mas e aí? Se o pai falta na vida dele, ele fala, eu não vou querer um pai. Porque a imagem que ele vai ter de Deus sendo pai é o pai que ele faltou com ele. Como que a gente pode convergir isso para explicar para essa pessoa e para essa próxima geração que o Deus esse Deus vai ser o pai que vai suprir as necessidades dele? Esse é o desafio que nós temos das futuras lideranças para a próxima geração. Porque a falta de paternidade é grande e nós temos que explicar que Deus é o pai, mas não é o pai terreno que falha com ele. Falhou, né? No livro, eu até busquei aqui um livro Paternidade Bem Resolvida, do Carlito Paz. Não sei se vocês já leram. Não li. Leiam, porque é fantástico. Justamente ele fala isso. É que a nossa referência, o nosso contato com Deus é a forma como nós nos relacionamos com o nosso Pai aqui, terreno. Agora, vamos lá. E o Jackson, que não teve pai? Você entende? Uhum. E eu fui, quando eu li esse livro, foi justamente quando eu comecei a perceber, na minha oração. Quando eu ia orar, eu não orava com intimidade. Eu orava, Senhor, meu Deus, Pai, soberano. Parece que tomou sopinha mágica. E eu olhava para minha esposa orando, olhava para algumas pessoas. Deus querido, eu achava aquilo assim. E quando eu li esse livro, Paizinho querido, eu falei, é Deus, né? Mas é essa questão da intimidade. Quão urgente é essa cura do homem? Cura um homem e ele não é só capaz de exercer o seu papel dentro da sua casa, como ele também se torna pai espiritual de outros homens. Sim. Porque como resolver essa imagem de Deus distorcida? Através do exemplo de homens que se assemelham a Cristo. Através do exemplo daqueles pequenos cristos, esse homem vai ser resgatado. Lógico que vão ser pais adotivos, mas a Bíblia fala que nós somos adotados por Deus. Exatamente. O Abba Pai. Todos nós temos uma ferida paterna, mas fomos adotados, e dentro de nós um espírito que clama adoção e diz, o Abba, agora temos um pai. E nós refletimos a glória de Deus. Quem é pai de menina aqui? Menina. Meninas. Você é pai de menina. Qual seria a maior preocupação nossa hoje? Não é só ministrar nossas filhas. Isso não é o suficiente. Nós temos que ministrar os mais jovens para que eles sejam os homens que as nossas filhas estão sendo preparadas para ser as mulheres deles. Porque se eu apenas ministrar as minhas filhas e cuidar delas, elas vão encontrar homens curados com tanta ferida de paternidade, com tanta necessidade. Então eu hoje decidi ir ao encontro a esses jovens para ministrar o coração deles e dizer, eu estou aqui para ser um pai para vocês, ou dizer para vocês, olha, eu estou aqui para servi-los. Ter referência. Quero servi-los, eu quero servi-los para que vocês consigam chegar. Mas para isso eu tenho que estar resolvido. Eu não posso mais querer ser servido.
Essa questão dentro do meu coração tem que estar resolvida. Eu não posso mais vir para ser servido, eu tenho que vir para servir. A minha filha tem 11 anos, eu oro pro futuro marido da minha filha desde os 6 anos de idade dela. Eu já oro. Com dor no coração, mas eu oro. Eu também tenho esse hábito. Orando, dizendo, Jesus, volta primeiro, Jesus. Eu oro por duas coisas. Jesus voltar logo. E oro por causa do casamento dela, porque eu declaro bênçãos sobre a minha geração. Né? E aí, assim, eu não sei vocês, mas não existe um galardão melhor para um pai que quando a filha te elogia. A Manuela, a semana passada, simplesmente ela falou assim, eu tenho os melhores pais do mundo, os mais legais. Eu falei, mas por quê, filho? Não, porque, pai, o fulano é assim, na escola assim, e com vocês eu tenho liberdade, eu chego em casa, eu converso e tal, tem um momento de colo, tem um momento de puxão de orelha, que quase todo dia. Então, assim, a minha preocupação é justamente essa. Né? Eu tive um pai presente, porém, eu tive um pai que foi simplesmente o cara que chegava em casa à noite, minha mãe contava o que eu fiz e eu apanhava. Teve um dia que eu apanhei de manhã da minha mãe, apanhei à tarde da minha mãe, e à noite meu pai chegou, minha mãe contou, apanhei à noite do meu pai. Então, assim, eu tinha esse pai que tinha o corretivo, mas não tinha um diálogo com ele. Né? E hoje, para mim, né, o carinho. amor, então, afeto, assim, né? Hoje, para mim dizer assim, você já bateu na Manuela no Lírio? Nunca. Fui pro diálogo. Porque eu sei, né, até o pessoal da igreja brinca comigo que nós temos nosso código, né, que é o fiz isso aí, na onde eles estão, eles sabem que é o pai que tá chamando e... Eu fiquei sabendo dessa. O pai sabe, tá chamando e tudo mais. Então, assim, eu oro por isso. Porque cada dia tá ficando mais difícil. Né? Cada dia tá ficando mais difícil. Coração. Oro com elas. Eu oro com elas. Um dia lá, né, eu faço devocional. Sofrimento é bom, viu? Sofrimento é bom. Eu faço devocional com elas. Vamos orar pelo futuro marido de vocês aí. E eu faço essa oração. Então, olha como a gente precisa ser referência dentro de casa, né, para os nossos filhos. E a sua fala foi perfeita. Acho que vamos falar do nosso umbigo, né, da nossa igreja. Nós, homens, temos que ser referenciais da juventude, porque às vezes a gente só transfere para o nosso líder mineiro. A responsabilidade é só dele, e ele que lute com os jovens, é ele que corra atrás, é ele que fale, que resolva as feridas do jovem, mas é justamente, se Deus nos der, né? Se Deus nos der graça, né, Eduardo, nós fazemos atingir o máximo de homens possível, para entender esse papel dentro do lar, dentro da igreja e dentro de um ambiente, de uma comunidade, na nossa cidade e tudo mais. Nós, com toda certeza, a gente vai ter homens jovens, homens curados, bem resolvidos. Talvez alguém fale, mas isso é um mundo feliz. Né? Mas o nosso mundo a gente precisa transformar, a gente precisa mudar. Então, essa questão da paternidade precisa ser resolvida. Tanto, né, a gente vai falar o que os cursos da UDF oferece muito essa questão. Às vezes está acessível às pessoas, mas nem todos querem. Nem todos querem. A queixa do Hebreus aqui, né? E que Paulo fala assim, olha, eu podia estar conversando dessas coisas, mas eu vou ter que começar a falar das coisas simples, né? Para aceitar Jesus, o que é salvação, batismo, tem que né? Comer miojo o resto da vida. Não pode dar uma comida. Não dá, nós temos que avançar realmente, né? Mas será que nós não estamos dando miojo? Criando dependentes? Aí a gente vamos, né, como diz o Leandro, cutucar mais um pouco. A modernização também, o acesso a todos os níveis de pregação hoje está fácil para todo mundo, né? Esse é o problema que nós, principalmente os líderes e pastores de igreja, estão tendo. Então, você abre a internet, então você tem uma mensagem que você é o centro
da vontade de Deus e Deus fez tudo para você, aquele miojo. E aí, por causa disso e o medo, talvez, de perder, né, a questão de liderados ou mais, você afrouxa um pouquinho a correia. Né? Porque quem foi o pai, quem, né, o que já viu, já afrouxou um pouquinho, né, do filho, né? Lá em casa é assim, quando eu tô coração mole, a Amanda vem, não, segura aí. Aí quando a Amanda tá afrouxando, eu não, ela vai ficar assim, porque ela fez isso, isso, isso. Então, hoje, a geração, eu luto para que a geração do meu filho, os alfas, não seja uma geração rasa, biblicamente falando. Essa é a preocupação que eu tenho. Né, de chegar e... Meu filho, isso é Bíblia. Né? O que a Bíblia ainda fala é pecado. É errado. O que é certo, o que é errado, é errado. Então, talvez o evangelho que é colocado na internet hoje, de fácil acesso para todo mundo, tem contribuído, né, para que as coisas desandam um pouco. É porque tinha um católico não praticante, né, no século passado. Hoje tem o evangélico não praticante, né? Agora que se diz evangélico, mas não frequenta igreja nenhuma. Verdade. Só o pastor do YouTube, né? Agora, entrando no que o Ângelo falou, o primeiro compromisso de ensinar o evangelho, a gente já falou, é do pai. Né? O pai é o sacerdócio da casa. Mas aí existem exemplos como aconteceu com o Jackson. E também, nesse sentido, também, quando falo de espiritualidade, também aconteceu comigo, que apesar, como eu falei, meu pai teve muitos acertos, mas a espiritualidade não foi um dos acertos, né? Meu pai não era cristão, então quando eu me converti, eu precisei de apoio de outros homens. E aí cumprissem com esse papel de discipulador mesmo. E eu acho que aí está o ponto. Né? Quando a gente recebe um jovem na igreja que de repente não tem esse apoio paterno, esse referencial paterno, é extremamente importante que ele tenha alguém que acompanhe, principalmente os primeiros anos de caminhada dele. Porque eu louvo a Deus porque eu tive mais de um. De pessoas que literalmente colaram em mim, que se eu não fosse na igreja, eles iam atrás de mim e perguntar o que estava acontecendo. Na época eu trabalhava num mercadinho lá na região do Buriti, que mercadinho nem existe mais hoje. Mas quando eu faltava um culto dia de domingo, dava segunda-feira cedo, a gurizada estava lá querendo saber o que estava acontecendo. Se eu estava bem, se eu estava com algum problema, se eu estava precisando de alguma ajuda. Isso fez muita diferença. E isso os próprios jovens. E além dos próprios jovens que faziam esse trabalho de ir atrás, eu tive 2 homens já mais maduros que entraram com essa outra parte, que é de acolher. Eu cheguei na igreja, com pouco tempo o cara jogou um livro na minha mão. Vida com Propósito. Lê isso aqui. Do Rick Warren. Lê lá e ele é meio que um... ele é um devocional, né? E lê e entenda isso aqui. E aí eu comecei a ler, e aí o livro fala desde o ventre da mãe, que Deus te escolheu, você não está nesse mundo simplesmente por estar, existe um propósito. Aí junto com a leitura do livro vinha eles também me orientando em relação a isso. Então, assim, isso ajudou a amadurecer minha fé. E a gente não pode deixar isso se perder. Porque o que acontece? Quando isso não existe no ambiente da igreja, não existe esse discipulado, essa preocupação com os mais jovens, aí realmente eles vão recorrer aos profetas do YouTube, né? E aí é um problemaço, cara. Porque eles vão ouvir pessoas que são de correntes teológicas mais liberais, aí vai ouvir todo tipo de abobrinha, né? Vai ouvir todo tipo de abobrinha. E aí realmente gera uma confusão dificílimo, porque uma coisa que me preocupa, vocês falaram da questão de ser raso. Essa geração que está vindo, né, de ser rasa. Eu me preocupo demais, porque hoje a gente já está tendo alguns problemas relacionados a isso, igual você falou, a boa parte dos pregadores que a gente vê na televisão e YouTube já são rasos. É uma teologia rasa. Tem
Ontem mesmo a gente teve uma mensagem do nosso pastor falando a respeito da cruz. Cara, é muito difícil hoje você ouvir esses pregadores modinha falando a respeito de cruz. Não fala. E quando fala de cruz é de uma forma muito maravilhosa, né? Colocando, como o Ângelo falou, você está no centro ali, foi tudo por você e realmente foi por nós, mas não é só isso, né? Arrependa-se, né? Então, assim, a gente precisa voltar, na verdade, à simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho, na sua essência, ele era algo pessoal, compartilhado com o outro. Quando você vai estudar a origem da igreja em Roma, a igreja em Roma começou da forma mais simples possível. A teoria sobre o começo da igreja em Roma foi que os irmãos, os judeus que estavam na festa de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, os judeus prosélitos de todas as regiões, eles vinham para as festas principais, festa de Pentecoste, festa da Páscoa, e ali eles viram aquele evento do Espírito Santo, e depois cada um, alguns ficaram, né, o texto fala, né, que alguns ficaram ali em Jerusalém, tanto que o texto fala que vendiam as propriedades, justamente por causa dessa necessidade, porque alguns resolveram ficar por ali, então quem tinha mais dividia com quem tinha menos, só que a grande maioria voltou para a sua vida normal. Voltou para a sua vida normal e muito provavelmente a igreja de Roma surgiu desse evento, dos irmãos que estavam lá em Pentecoste, essa é a teoria mais aceita, né? Dos irmãos que estavam ali na festa de Pentecoste e que depois voltaram para suas casas e assim se iniciou a igreja em Roma. Então, assim, a gente precisa voltar a essa simplicidade do evangelho, onde eu falo de Jesus para o meu amigo aqui, o amigo aqui fala de Jesus para o outro, a gente se ajuda, a gente ora junto, a gente disciplina um ao outro, exorta um ao outro. O discipulado, né? O discipulado um a um, e de forma simples. A gente, às vezes, dificulta algumas coisas que não era para ser assim. Eu falo porque eu tive o privilégio de ser discipulado assim, de uma forma muito simples. Simplesmente algumas pessoas mais maduras na fé do que eu colaram em mim e me deram o primeiro empurrão que eu precisava. Você tem amigos de oração? Graças a Deus. Você tem, Jackson? Não. Você tem, Lázaro? Você tem, doutor? Tem pessoas que eu posso... Se você for falar com as mulheres, elas têm. Elas têm. Elas têm. E nós, homens, é difícil você achar amigos de oração. É muito difícil. Eu, graças a Deus, sempre tive. Você é um passar dos privilegiado, anos, glorifica a Deus. Com o passar dos anos, esses amigos foram mudando. Você sabe, uma das coisas mas que, graças a Deus, sempre marcada para os homens é a deles pedirem ajuda. Acho que uma das marcas maiores da maturidade do homem, é quando ele atinge essa característica nele de ser um cara que é capaz de pedir ajuda. Porque o homem, ele às vezes, o barco está afundando, a mulher está gritando, ela já está falando pelos cotovelos, vai numa reunião, ela já joga, como se diz, a farinha no ventilador. E esse é o ponto máximo, e ainda o homem ainda não é capaz ainda de pedir ajuda. Então, quanto mais maduro o homem se torna, mais ele exerce esse exercício de pedir ajuda. E por isso, pedir ajuda para o outro, ore por mim. Por isso, pedir ajuda para o outro, preciso de você. Qual é, talvez, a área mais atacada na vida de um homem hoje? Que é, se não é a área da pornografia. E como um homem pode se livrar de uma pornografia, ou da tentação da pornografia, ou da dificuldade com isso? Ele precisa criar um grupo de prestação de conta. Eu li um livro que chama Batalha de Todo Homem. E no livro, a tese daquele autor é que essa é uma batalha contra a imoralidade, contra a impureza, contra a questão da área da sexualidade, é uma batalha que o cara vai ter até os 80, 90 anos de idade. Ou seja, enquanto ele tiver olhos e aquela porta abrir e de repente ver aquela mulher com aquela silhueta bonita, ele vai ter essa batalha. Não importa que idade que ele tenha. Não vai acabar essa batalha na medida que ele vai... Ele sempre terá essa batalha.
Mas o que vai fazer dele um homem vitorioso? É a capacidade dele pedir ajuda e a capacidade dele de prestar conta. E é nesse papel de confessão dos vossos pecados uns aos outros. Prestar contas é um capítulo do homem humano. Exato, é um capítulo. Então, o homem tem que aprender essa lição, né? Eu tenho que ser capaz de prestar conta. Uma das coisas que a gente marcou na questão da rede, em relação quando pensou em homens para caminhar junto, uma característica você tem capacidade de prestar conta? Tem capacidade de prestar conta? Se você tem capacidade de prestar conta, você vai caminhar e vai estar à frente. Porque essa é uma característica, né? Então, ter essa capacidade de pedir ajuda e prestar conta é essencial na maturidade. E a gente realmente vai se livrar de grandes ciladas. Duas coisas, né? Prestar contas. Quando você presta conta, você se torna vulnerável. Você demonstra fragilidade, sim, certo? Então é uma barreira. Eu falo, olha, Eduardo, eu tenho um problema com tal coisa. Meu Deus, agora o que eu vou pensar de você? Vamos pensar, porque querendo ou não, isso tá muito... Quando você vê alguém confessando o pecado, você fala, nossa, o cara tem problema com pornografia. Nós fazemos um julgamento, a gente faz um preconceito ali, e aí, e a gente? Tá, o pecado do irmão é um, e o meu? E aí? Então, essa questão de se expor é fundamental, né? E aí, voltando um pouquinho, Ângelo, esses dias, não sei se tem um grupo de mulheres que está fazendo uma oração de madrugada. Não sei se você está sabendo, estão orando, né? E aí a minha esposa, orando pelos esposos, né? Pelos maridos. E aí a minha esposa fez o seguinte comentário, né? Por que os homens não levantam de madrugada e vão orar faz uma campanha? Ela falou, eu nunca vi. Eu falei, eu também nunca vi. Eu acho que a gente não vai ver homens levantar, né? Como que é diferente, né? Mas Deus precisou só de 300 para fazer um grande trabalho. Jesus precisou só de 12. A gente tem essa necessidade, né? E às vezes faz essa comparação, né? Olha, os encontros com as mulheres cheios, os homens poucos. Mas quando nós fazemos algo com qualidade, o efeito e a influência é muito grande através dos homens. Como, por exemplo, quando os homens oram juntos. Não tem coisa mais poderosa para transformar realidades, transformar situações do que homens orando juntos. Não tem coisa mais poderosa. E da onde que nasce assim a necessidade, o homem, como que a gente é curado? Aí falando um pouquinho do meu conhecimento médico. Como que você cura algo? Você tem que expor isso para você curado. Você vai só ser curado através da exposição. Você vai falar o que você sente, você vai dizer qual é o seu problema. E aí o médico vai ter mais capacidade de fazer diagnóstico na medida que você conta tudo. Porque se de repente você não contar tudo, e vai acontecer igual aqueles caras que chegam infartando, que tomaram a pílula azul, e aí ela tem uma reação com o remédio que você põe debaixo da língua para tirar a dor no peito. Aí os médicos são alertados, olha, quando o cara chegar com dor no peito, você pergunta se ele tomou hoje o remedinho azul, porque ele faz uma ligação com esse remedinho que você põe debaixo da língua e faz o cara ter um choque até ponto de morrer. Então você falou, olha, eu preciso saber. Aí o cara tem um filme, inclusive, né, que o cara pega, arranca o soro, arranca tudo, porque ele não queria contar, porque ele estava traindo a esposa e estava usando o azulzinho, e a esposa tá junto naquela hora do pronto-socorro, e o médico pergunta, você usou o azulzinho? E ele pega assim, não fala nada, né? Daí ele falou, olha, a enfermeira fala, mas se você não contar, é perigoso até você morrer se a gente dar esse remédio pela sua veia. O cara arranca o remédio. O acesso. Então, ou seja, a gente, na medida que a gente se expõe, a gente é curado. Só que se expor não é um processo que a gente deve fazer de forma leviana. Sim. Você precisa estabelecer um grupo de pessoas que sejam confiáveis. Homens em que você pode confiar. Homens que vão ombrear com você. Porque o homem, quando é para fofocar, fofoca, hein? Exatamente. Exatamente. A língua é terrível.
ela é capaz de destruir a alma de uma pessoa, destruir ambientes, famílias, igreja. Então, você criar um grupo de pessoas confiáveis em que você pode... E como que isso se desenvolve? Na medida que eles oram juntos, na medida que eles se encontram, na medida que, como nós estamos fazendo esse momento aqui, isso vai criando elos de... E, lógico, vai dando abertura para que os homens possam se abrir. Legal. E como fazer, né, a gente caminhando aqui já para o final, eu não sei se o senhor quer falar sobre os gigantes. Não, perfeito. A gente falou um pouquinho sobre no início dos... Vamos falar aqui. Eu elenquei 7, como tinha 7 anões, eu elenquei 7 características do texto de Hebreus. Né? Eu não vou ler o texto de Hebreus, você pode ler depois em casa, quem está nos assistindo. Só para o pessoal de casa. Vai ler, porque a gente pegou um texto bem Hebreus 5, né? Do 12 ao 14. Só para o pessoal de casa aí ficar do 12 ao 14. Situado. Então eu vou ler só esse texto para a gente poder falar dessas coisas. Né? A respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Deve ter outras traduções aí. Pois quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidades de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, como também o mal. Ou seja, o leite ele tem só um paladar. O cara toma leite e sabe que é leite. Mas o alimento sólido tem várias variações. Na medida que você adquire essa capacidade de ingerir alimentos sólidos, você vai discernir, isso aqui é um brócolis, isso aqui é uma carne, isso aqui é um tempero assim, é um tempero assado. Ou seja, o homem maduro tem discernimento sobre o que é bem e o que é mal. Ele tem discernimento e não cai naquela palavra-chave, isso não tem nada a ver. Ele já não é tão inocente, isso aqui não tem nada a ver. Ele já começa a ter o discernimento de quantas implicações tem o não nada a ver. Quanto o nada a ver pode trazer consequências e implicações para a sua vida. Mas Paulo fala dessas coisas fazendo contexto ou chave com o capítulo, com os versículos anteriores, onde ele fala sobre o sacerdócio excelente de Jesus Cristo. E nesse sacerdócio excelente de Jesus Cristo, que é a segunda ordem Melquisedeque, que é superior a de Arão, né? Ele vai elencar quais são as características de Jesus que fez com que ele se tornasse um sacerdócio excelente. E que eu traria como uma palavra final da minha parte, trazendo o quê? Um ensinamento. Quem nós temos como exemplo a seguir? Para quem nós temos que olhar para que nós possamos ser homens excelentes e homens que são capazes de fazer diferença nos dias de hoje. E dessas características, você vai encontrar no texto essas 7 características em Jesus. A primeira característica, a humildade. Ele era Deus. Eu te gerei, você é meu filho. Ou seja, é aquele que sai da sua posição de glória e se torna servo e humilde. Nesse domingo, eu pensei sobre a palavra que o pastor Manuel estava falando e eu falei assim, não tem outro caminho para a verdadeira hombridade. É ser servo. O caminho para um homem ser pleno na nossa comunidade ou na sua vida é viver o serviço da toalha e da bacia. Não tem outro caminho. É esse serviço. A gente sai da glória e de toda aquela posição que você tem, características. O pastor Mauro foi aquele que falou assim, eu tinha meus diplomas, né? Tinha doutorado e tudo mais, e ele foi lavar banheiro. Nos encontros do Grifater, lá no Santarém, que ele ficou impressionado. Então, porque ele viu o caminho do servidão, ou o caminho do servo. Outra característica, obediência até a morte. Jesus
madureceu porque ele aprendeu a obedecer sofrendo. Foi através do sofrimento que ele aprendeu a obedecer. E nós aprendemos a obedecer assim na vida. Mas a obediência de Jesus foi extrema, porque ele foi a obediência até a morte, né? Ele é intercessor, ele sabe o que é padecer no lugar. Então, no texto também fala que Jesus tinha característica, ele sabe o que é padecer. Assim como um homem bem resolvido, ele já não está mais preocupado em atender as suas necessidades, mas em padecer em relação à necessidade dos outros. Ele vive para interceder. Quarto, sacrificial, submisso. Jesus se tornou submisso. Então, uma das características principais do homem maduro é a capacidade dele ter submissão. O homem vai ser conhecido pela sua capacidade de liderar, vai ser conhecida pela sua mesma capacidade de ser submisso. Homens que não aprenderam a se submeter não têm condição de liderar. Eu falo por experiência própria. Que não aprenderam a se submeter a uma liderança que está acima dele, eles não terão condição de liderar. Abrindo um parênteses, tem muita gente querendo ser Moisés sem antes ser Josué. Perfeito. Exatamente. Verdade. Exatamente. Esse é o exemplo, é Jesus. O exemplo é Jesus. É um homem experimentado. Então, a Bíblia nos aconselha não pôr as mãos sobre o neófito. Por quê? Para livrá-lo de muitos problemas, inclusive até de Satanás, inclusive até da exaltação. Quantos reis caíram porque em um certo momento eles se exaltaram? E aí foi a derrocada. Então é um homem experimentado. Um homem que já foi criticado, um homem que já foi ferido, um homem que já foi, vamos dizer, mal interpretado e que ele superou essas coisas. Então é um homem experimentado. Esse é o homem que deve ser imposto à mão, que já está pronto, porque ele não vai ser tentado. Porque quando Satanás, quando ele se levantar numa grande obra, Satanás também se levantará dizendo, quem é você? Também levantará opositores e colocar resistência no seu ministério. Esse homem, ele não vai recuar. A semelhança de Jesus, ele vai cumprir aquilo que o Pai colocou no seu coração. E ele vai até o fim. A despeito de ter ou não pessoas junto, e aquele movimento todo acontecendo, ele sabe o que o Pai colocou para ele cumprir. Porque é um homem que foi experimentado. Aproveitando o gancho que você colocou, eu acho que essa questão de saber esperar o momento é importantíssimo, né? Quando você olha, já que a gente está usando o próprio Jesus de exemplo, quando você olha para o próprio exemplo de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus lá com seus 12 anos, na sua adolescência, ele já estava discutindo com os sacerdotes. Mas ele começou o ministério dele lá, que existia um processo. Para um judeu ser considerado maior de idade, né, colocando nos nossos termos de hoje, existia um processo. E Jesus foi começar o seu ministério quando? Com 30 anos, quando era a maioridade do judeu chegou para ele. Preparação. Teve uma preparação, mesmo sendo Jesus. Né? O problema hoje é que muitas vezes os próprios apóstolos, Jesus não escolheu 12 e soltou na banguela. Jesus escolheu 12, caminhou com Jesus. O pastor Jeremias, Lázaro teve a oportunidade de conhecer o pastor Jeremias. Ele falava algo maravilhoso. Tinha gente que falava que os apóstolos eram indoutos, né? O pastor Jeremias falava, como que eles eram indoutos? Os caras fizeram 3 anos de teologia intensiva com o próprio Jesus, como que eles eram indoutos? Não eram indoutos, não. Os caras manjavam muito de teologia, rapaz, aprenderam com o próprio Jesus. Então, assim, houve um processo. E a gente está falando de 3 anos. E não é de 3 anos igual a gente que está fazendo seminário agora, mesmo, né? Você vai lá, estuda no período da noite e depois está beleza. Não, foram 3 anos, 24 horas vivendo com Jesus, aprendendo viajando, com Jesus. Andando, pescando. Para só então estar preparado para cumprir o ministério. Então, existe o processo. Deus me chamou muito cedo para o ministério. Quando eu me converti muito novo, e Deus me chamou muito cedo.
E foi me dando oportunidades para aprender já muito cedo. Mas até chegar aonde ele queria que eu estivesse, levou um tempo. É que tem aquela... E ainda está levando, né? Porque ainda não estou bem no lugar que ele quer que eu esteja. Eu acho que tem um momento da prova, né? Da prova. Porque, por exemplo, você tem todo o conhecimento teórico, mas tem a prova. A prova é o quê? Para você ser aprovado. Sim. E quando você não é aprovado, você tem que refazer. Por isso que Paulo fala assim, como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Porque, de fato, a desaprovação traz consigo também a culpa e a vergonha. Né? E isso é algo que o homem precisa suplantar, superar. E Deus vai caminhar com ele até ele superar a vergonha e a culpa e ele ser verdadeiramente aprovado. Aí sim ele estará aprovado para manejar bem a palavra da verdade. E só para terminar, Jesus tem o temor em seu coração, porque ele vai até o fim. A despeito da vontade dele e a despeito da vontade do Pai, e a vontade do Pai se impera sobre a vontade dele. E por fim, Jesus é sofredor e ao mesmo tempo é resgatador. Então o sacerdote é aquele que intercede e aquele que oferece o sacrifício. Jesus, então, é o sacerdote perfeito, porque ele intercede e, ao mesmo tempo, ele é o próprio sacrifício. Então, esse é o clímax da nossa hombridade. Quando nós sofremos para resgatar outros. Eu quero, para a gente caminhar aqui para o final, falando sobre questão de geração, de sofrimento, né? Porque ninguém quer sofrer. Né? Todo mundo quer achar a lâmpada, esfregar e sai o gênio. Sai o gênio, os 3 pedidos e tá tudo bem. Tem uma frase que circula na internet que ela é atribuída ao fundador de Dubai, né? Mas eu não sei se é atribuída a ele, mas é uma frase que tem muito sentido, que diz assim, ó: meu avô andava de camelos. Meu pai andava de camelos. Eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover. E o meu neto vai andar de Land Rover, mas meu bisneto vai andar de camelo. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos difíceis. Perfeito. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Então, assim, é uma coisa que nós voltamos lá do início da questão do conflito de geração, né? Porque o que eu sofri, eu não quero que o meu filho sofra, né? E aí esse é um erro. É o erro, que é aquela questão assim, não, você quer, mas tem um benefício em relação a isso. E isso acontece até no mundo empresarial. Pais deixam um legado para os filhos, aí os filhos dão aquela continuidade. Quando chega no neto, são raras empresas que dão continuidade no legado, porque perde-se valores, não viveram, né, as dificuldades, e acabam vendendo e transferindo e até mesmo falindo. E agora trazendo pro mundo espiritual, né, trazendo para a questão da hombridade. É a mesma coisa. Se nós não forjarmos os nossos filhos, se nós não nos forjarmos um ao outro, né? Como é que é? Uma ferramenta afia a outra, né? Como é que é? Tem um... Entendeu? Então, a gente precisa justamente isso. E graças a Deus, nossa igreja tem investido nessa questão de homens, né? A rede de homens aí tem se levantado. Talvez não num número que poderia alcançar, né? Mas existe um começo, porque sempre quando se fala em homens e igreja, sempre é um projeto falido. Tudo com mulher prospera mais rápido, tem mais engajamento, e com os homens já não é tão assim. Mas graças a Deus, né? A gente tem percebido que muitos homens têm abraçado essa ideia, muitos homens tem entendido o seu papel tanto dentro de casa, quanto na igreja, quanto na sociedade, e que isso sirva, né, também de despertamento, talvez para as pessoas que estão nos ouvindo, entender, né, que o nosso chamado vai muito além de sentar,
ouvir o pastor pregar, voltar para casa. Muito além disso. Então, nós, enquanto homens, temos uma missão de garantir, de ensinar, como diz na Bíblia, no caminho, ensinar o menino como se deve andar, de ajudar o nosso semelhante, de buscarmos essas características de Cristo, que a gente for olhar, não são características fáceis. São características que nem você falou, você vai pegar a lâmpada ali, você vai virar um super-homem. Mas que fique essa reflexão para a gente realmente buscar essa hombridade do qual Deus se agrada. Que a gente viva realmente o que Deus projetou para a gente viver. Projetou para sermos homens, para sermos referenciais, que nós tenhamos, né, essa mesma ousadia, né, de Davi para Salomão, né? Como que foi? Ele disse, Leandro, né? Ser homem. Forte, seja forte, seja homem. Que fica essa reflexão aí para nós, para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente aí. Esse é o caminho da hombridade. Lázaro, suas considerações finais. Eu acho, não tenho certeza, o assunto foi extremamente relevante, importantíssimo. Realmente, como o Leandro disse, mexeu com interioridade. Eu acredito que esse é o caminho, se a gente pensar. Alguém disse que a única coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos não é bens, não é propriedade. Exemplo, exemplo e exemplo. Então, essas três coisas. Então, a partir do momento que a gente entende e que a gente precisa, é algo insubstituível, é o exemplo, tenho certeza que vamos avançar. Com a ajuda de Deus sempre, né? Porque sem Deus nós não podemos fazer. Claro, uma grama de exemplo vale mais que uma tonelada de palavras. É verdade. Eu acho que a gente falou de diversos problemas, né? E não existe fórmula pronta para resolver, né? A gente poderia aqui ficar tentando dar solução para todos os problemas que nós apontamos aqui, mas a verdade é que não existe uma fórmula pronta. Então, assim, o que nós temos que refletir a partir do que a gente tratou aqui hoje é olhar realmente para Jesus, entender que se nós temos um caminho para começar a encontrar soluções para todos esses problemas, esse caminho está em Deus, né? Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, a nossa referência maior precisa ser o próprio Cristo, né? Voltar realmente para a centralidade do Evangelho, voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, voltar os nossos olhos realmente para o Senhor, porque quem pode nos capacitar a ser homens que vão ser referências para as próximas gerações é o Senhor. Porque eu tenho certeza que se cada um for aqui, for abrir o coração de traumas e de problemas, e cada um aqui teve alguma situação que sofreu na infância, na adolescência, alguma fase da vida. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, mas se nós colocarmos realmente a nossa vida diante de Deus, né, e entregar realmente os nossos caminhos ao Senhor, eu creio que é o princípio para a gente começar a mudar realmente e servir de referência para as próximas gerações, né, que é o que mais a gente precisa fazer. Perfeito, eu acho que maravilha tudo que aconteceu aqui. Creio que Deus está se alegrando com essa reflexão. E a mensagem final que eu deixo para os homens é: mantenha o seu coração quebrantado. Mantenha seu coração quebrantado. Eu costumo dizer assim que... Eu não costumo dizer, quem disse isso foi o pastor Cote, né? Que a escola do Espírito Santo é a escola do quebrantamento. Então, se nós, como homens, queremos viver uma vida plena, o caminho é o caminho do quebrantamento. É o caminho da gente se esvaziar, de se quebrantar a presença de Deus diante dos homens e ter a capacidade de aprender e de se levantar. Essa seria a mensagem final. Não fique, né, com seus próprios conceitos, não viva com as suas próprias feridas, não tente se segurar sem pedir ajuda, não deixe de prestar conta.
O caminho é andar segundo aquilo que João falou. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é o caminho da caminhada junto, é o caminho do discipulado, é o caminho de umbriamento, isso que faz com que a gente seja vitorioso na vida e consiga cumprir a nossa missão. Amém. Jackson? Amém. Acho que eu concluo também. E, na verdade, eu faço um chamamento, né, aos homens da nossa igreja para realmente se envolver. Se envolver. Eu acho que tudo que foi discutido aqui está relacionado aos nossos dias, ao que nós temos vivido. E eu faço esse convite, essa chamada para participar, para se envolver. Como o Leandro falou, não tem uma fórmula pronta, né, Leandro? Se tivesse, seria mais fácil. Bom, a gente né? chegaria aqui e Se fosse falar, uma receita de bolo, tava bom faz demais. isso, faz aquilo e tá tudo bem. Mas o caminho é Jesus, como foi ministrado ontem pelo nosso pastor, o caminho é a cruz, não tem para onde a gente correr. A resposta está na cruz, a gente tem que pegar essa cruz aí e seguir ele. Tem que seguir a cruz, né? Seguir a cruz. A comunidade dos crucificados. Né? Então, se a gente realmente quer ter essa hombridade parecida com Jesus, é indo para a cruz. Então, eu deixo esse chamamento aí para todos, né, que possam se envolver. Legal. É isso, pessoal. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast Papo de Homem. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço especial ao nosso pastor-presidente, pastor Manuel Neto, ao nosso líder de família também, que é o Marcelinho e a Kátia, ao nosso líder, doutor Eduardo. Que Deus abençoe o senhor grandemente. Lembrando a todos vocês, por gentileza, se inscreva no canal da Terceira Igreja Batista para que você possa ficar atento às nossas programações. Já tem um novo episódio, então quero que você curte, compartilhe com todos a sua volta aí para que o nosso canal possa atingir o mais alvo possível de pessoas aí para ser evangelizadas. Não esquece da rede. E também tem a Rede de Homens Tibe, né? Rede de Homens Tibe no Instagram. Você lá tem podcast, pílulas do podcast toda semana, mensagens e tudo mais. Fique por dentro de todas as programações. Nós temos aí o Congresso dos Homens chegando. Julho, nós temos aí o Acampa Macho chegando. Acampa Macho. Tem tenda de homens. Caminhada para os homens saírem do sedentarismo. Também. Agora então, vai assim, ter o trem da Tibe. Trem da Tibe. Então, assim, pessoal, fique atento. Fique ligado às nossas programações da Terceira Igreja Batista, porque não é só uma igreja. Como que é a logo, Mafê? É uma família ou uma igreja? Família. Nós não somos só uma igreja, nós somos uma família para você pertencer. Fique ligado, um abraço, fique com Deus. Glória a Deus. Amém.